Bom dia a todos. Eu sou o professor Vitor Boico. Devido ao coronavírus, nós vamos fazer uma aula diferente, né? Vamos fazer uma aula online, que é a solução que nós encontramos para vocês não perderem conteúdo, tá bom? Então, a aula de cozinha brasileira e cozinha do norte, ok? Vamos lá? Então, pessoal, eu acho que faltou eu me apresentar para vocês antes. Eu não me apresentei. Eu acho que a gente precisa entender o que cada um é, a formação de todo mundo, se conhecer melhor. Eu tinha bolado até uma didática pra gente fazer junto, com bexigas e tal, pra gente se conhecer. Mas acabou não rolando, né? Então eu vou falar da minha formação. Eu sou gastrônomo, né? Formado em gastronomia pelo Senac Água de São Pedro. Eu sou nutricionista pela Universidade Sagrado Coração de Bauru. Eu sou especialista em nutrição funcional, fitoterapia e suplementação pela FAMERP, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Faculdade Pública. Eu tô cursando ainda, né, um MBA em gestão de qualidade aqui na própria Anhanguera. Tô gostando muito do curso, acho que é um curso que tô aprendendo muito. E o mestrado em Ciências da Nutrição na Unicamp, que eu me formei como mestre em Ciências da Nutrição e Alimentos, fazendo pesquisas em alimentos, né? Eu pesquisei compostos bioativos da casca da jabuticaba e seu papel na indústria de alimentos. Então, a minha área é mais tecnologia de alimentos, em área da pesquisa, ok? Minha experiência profissional, né? Eu trabalhei muito na Copenhague Chocolates como assessor, fazendo assessoria. No Mesa Brasil, do projeto Mesa Brasil do Sesc. No Bureau Veritas, que é uma empresa, se não me engano, francesa de assessoria para restaurantes e tal. É no Grande Hotel São Pedro, que é um hotel 5 estrelas, e no Copenhague, e desculpa, no Ouro Minas Palace Hotel, outro hotel 5 estrelas, né? Eu atuei nesses dois hotéis aí. Esses são alguns restaurantes que eu já atuei. Eu destaco o Bongo, né? Que é um restaurante tipo Tex-Mex, e a gente montou o restaurante hoje, ele já tá caminhando com as próprias pernas, já tá com uma franquia. E eu entrei bem no começo, primeira semana do restaurante, saí depois de um tempo quando o restaurante já estava andando, né? Eu fiz tudo nesse restaurante. E hoje vocês podem pesquisar na internet, vocês verem que é uma rede bem grande. O Sentai, cozinha asiática, o Taiyu também, né? São dois restaurantes bem tradicionais de Bauru. O Vila Tarde Velha em Água de São Pedro, restaurante italiano, muito bom também. E o Comaria, um restaurante mais simples aqui em Bauru. Então, pessoal, vamos para o que interessa. A região norte. A região norte, ela tem uma grande influência do povo indígena, dos índios, né? Da cultura indígena. Por quê? Porque lá tem uma maior concentração, né, dessas pessoas. E logo, por consequência, é a região que mais preserva os hábitos alimentares deles, ok? Por quê? Porque lá tem a relação das pessoas com a floresta. Quando você vai ao norte, você vê que a maioria das pessoas são descendentes diretas de indígenas, ou seja, a grande maioria das pessoas são primeira, segunda ou terceira geração indígena, entendeu? Então é uma região que realmente tem uma ligação com a alimentação indígena muito forte, né? E o que é alimentação indígena? É alimentos à base de peixes, de mandioca, a cocção utilizando a folha de bananeira, utilizando os assados, entre outras coisas. Vamos ver como que é? Então, pessoal, a região norte, ela é composta pelos seguintes estados, né? Ela abriga a floresta amazônica, né? Que é a maior floresta tropical do mundo. E é composta pelos estados do Acre, Rondônia, Tocantins, Pará, Amapá, Roraima e Amazonas e Pará, né? Então, são esses estados aqui no Brasil. É um estado que é menos povoado no Brasil, é a região menos povoada no Brasil. Então, mas são regiões com cidades muito importantes, como Rio Branco, no Acre, Palmas, no Tocantins, Manaus, em Amazonas.
Belém no Pará, entre outras, tá? Região muito importante para a economia brasileira, porque tem bastante mineração no local. Muitos dos alimentos são produzidos e transferidos para a parte de baixo, né? Esqueci como fala agora, mas são destinados aqui a essa parte da população, entre outras, né? A gente sabe que a cultura do índio é a cultura do brasileiro nativo, e isso é muito importante a gente manter essa cultura. Tocantins, pessoal. Eu vou falar principalmente dos principais estados, né? Da gastronomia dos principais estados. E o Tocantins é um dos principais estados com relevância gastronômica na região. Por quê, pessoal? Porque ele está aqui na divisa com o Nordeste, porque ele está aqui na divisa com o Centro-Oeste. Então ele tem uma cultura diferente relacionada aos outros estados, né? Porque ele tem influências de São Paulo, Minas Gerais e Portugal, além da indígena. Então ele tem pratos típicos do Tocantins. Muitas receitas do Tocantins são preparadas à base de peixe, obviamente, sendo feito na folha de bananeira ou com outros ingredientes, como é o caso do peixe no leite. Então eles têm várias receitas típicas deles lá, com peixe e tal. E essas receitas é super interessante, né? Você vê como a influência de Minas Gerais, de Portugal, mudou alguns pratos do Tocantins. A caldeirada é um famoso prato local, né? Que é feito através de frutos do mar, um prato bem famoso. E eu acho que vocês têm que aprender e pelo menos saber como que é os pratos do Tocantins. Então aqui a gente pode observar uma peixada do Tocantins, né? Que é um prato bem típico também. Parece ser bem apetitoso, né? Nessa panela de barro aqui, né? Lembrando que caso você vá usar uma panela de barro desse tipo, você tem que fazer a têmpera dela para não soltar gosto. E o famoso peixe na folha de bananeira, ok? Então, eu acho que esse peixe aqui, ó, é uma técnica indígena de fazer. Então, vários lugares tem o tal do peixe na folha de bananeira. Menos é lá no norte, né? Tô falando. Então, você vai ver, no Pará também tem peixe na folha de bananeira, no Manaus também tem peixe na folha de bananeira. Por quê? Porque é a maneira que eles utilizavam o papel alumínio deles, né? A maneira que eles utilizavam para realizar a cocção dos alimentos, né? O índio brasileiro, como eu já falei, não sei se foi a última aula que eu falei isso, os índios brasileiros, eles ainda estavam numa época, quando chegaram os portugueses, até hoje até, do barro, né? Eles não trabalham eles trabalham com pouca pedra lascada, eles não trabalham com metais, entendeu? Então o índio brasileiro é um índio, por ter chegado bem depois aqui na América do Sul, ele é um índio que, por sua vez, ele não tem tantos instrumentos ao seu dispor, né? Você pode ver, não tem muito instrumento de metal, eles não chegaram na época dos metais, ainda estão lá atrás da civilização humana, comparando com os incas, por exemplo, os maias, que faziam pirâmides, não sei o quê. O índio brasileiro, ele tá bem atrás disso ainda na parte de engenharia, de desenvolvimento. Ele ainda é um caçador-coletor, né? Então, é por isso que os pratos sempre são utilizadas as panelas de barro, porque é tradição aqui do Brasil utilizar isso. Então, o prato principal do Tocantins é o peixe no leite de coco babaçu. O que é esse peixe no leite de coco babaçu? Coco babaçu, pessoal, é esse coco aqui atrás. Vocês podem ver aqui, ó, na imagem. É esse tipo de coquinho aqui atrás, tá vendo? Eles fazem um leite através desse coco babaçu e preparam peixe com esse leite, entendeu? Muitas receitas do Tocantins são preparadas à base de peixe, né? E esse aqui é o peixe no leite de coco babaçu, um prato bem temperado, bem típico mesmo. E parece bem gostoso. Eu nunca provei, mas parece ser muito bom. Então, pessoal, a primeira parte da aula a gente falou sobre o Tocantins, ok? Agora nós vamos começar falando sobre o Pará. Né? Na próxima aula nós vamos falar sobre o Pará.